Estamos de volta, gente. Hoje nós vamos fazer um teste aqui para saber qual o melhor touch que a gente tem por aqui, né? A gente sabe que tem muitos tipos, né? Então a gente tem o touch jet, o touch suite e o touch, por exemplo, a NJGG. Então eu quero fazer esse teste, eu dividi o desenho em três aqui para a gente ver qual o melhor, se tem muita diferença entre eles. Então, gente, como eu falei para vocês, ó, tem o touch jet, o touch suite e o ANJGG. Vocês podem ver que eles são idênticos, né? Na estética, assim, basicamente é a mesma coisa, não tem diferença. O que eu sinto de pegar, assim, é que o do Touch Jet ele é um pouquinho mais pesado, parece que ele é um pouco mais resistente. Mas é muito similar, a diferença é mínima, gente. E, gente, vocês sabem que eu tenho também aqui o Touch Kukai. É isso mesmo. Porém, ele foi o primeiro kit que eu comprei de 12 peças. Então, ó, ele tá aqui, ó. Então, ele é o mais velhinho de todos. Então, o que acontece? Eu já não tenho mais um verde dele que acabou e eu já joguei fora. E a gente tem o amarelo e o verde que estão secos. Eu até passei álcool, mas eles estão com a cor tão clarinha que eu acho que vai acabar, assim, não sendo justo com eles, né? Mas é o Touch Kokai, tá? É, acho que não seria justo a gente usar, mas eles são muito bons. Vocês podem ver que eles também são bem similares aí, ó, não tem nada de muito diferente, é a mesma coisa, ponta fina, ponta chanfrada e o mesmo corpinho. Então, hoje a gente vai deixar eles de fora, tá bom? Então, vamos fazer aqui em três partes. Como vocês sabem, gente, o Touch Jet, eu tenho kit de 60, o Switch o de 80 e o NJGG de 80, de 168. Então, eu vou ser o mais justa possíveis nas cores aqui, pra gente não ter tanta diferença assim. Beleza, gente? Bom, gente, ó, o Touch Jet, ele vem também nessa caixinha aqui, o meu veio escrito Avin, aqui, 60 peças, tá? Vem na mesma coisinha, não tem organizador embaixo, então ele fica mais molão assim, né? E às vezes até atrapalha um pouco. E vamos começar com eles. E o SWAT deles, como eu disse pra vocês, que eu já trouxe no vídeo aqui, né? Esse kit é da minha sobrinha e eu estou passando uma temporada aqui na casa dela, então eu já aproveitei para pegar o jet, porque o jet que eu tinha já se foi. Então, ó. Essas são as cores, esse é o swatchzinho que ela fez pra ela aqui, ó. Então, a gente pode ver que tem cores bem bonitas. Então, vamos começar com ele. Bora lá, gente. Então, gente, comecei ali com a cor 94 pra gente fazer ali um tronco da árvore, né? E eu misturei com 101 para fazer aquele efeito de madeira simples que eu gosto de fazer, que deixa ele craqueladinho, faz algumas manchas, sem precisar usar caneta fina, né? E fica bem manchadinho. Mas também usei o 99 para dar uma profundidade maior. Então, nas árvores eu sempre procuro usar 3 tons. E uma coisa legal no Jet que eu acho que ele fica bem homogêneo na hora da pintura. Ele não tem um excesso de álcool, sabe? Então eu vejo que a pintura fica muito bonita. E aí eu fui para os verdes, né? E no verde eu usei a cor 56. Eu queria fazer uma árvore um pouco mais escura, já que é um dia de chuva, né? Mas eu também misturei ali um tom mais claro para fazer os degradês que eu gosto. E veja como ele espalha bem, como a gente consegue fazer os degradês de forma super legal. E aí eu quis dar mais uma profundidade para a árvore, usando um tom ainda mais escuro. Aí eu fui tentando mudar os tons de verde, né, para pra gente variar aí, né, e ver como que fica na grama, nos arbustos. Gente, uma coisa que, assim, eu percebo, no Touch Jet, não tem tanta variedade de verde, mas ele também é um kit menor, é um kit de 60, então os verdes acabam sendo um pouco muito parecidos.
Mas veja que eu consigo fazer o degradê, ele não fica manchado, dá para fazer um efeito bem legal de grama. Eu fiz vários pontinhos ali, né, usando o tom mais escuro, e eu achei que ficou legal. Eu só não quis carregar muito na grama para a gente ver como o marcador é homogêneo mesmo, tá? Para a gente ver mais as características do marcador. E aí eu aproveitei para usar o vermelho na porta, ali nos cogumelos. Usei tanto o vermelho escuro quanto o vermelho normal, né? Que eu sempre gosto de sombrear com o vermelho escuro. Então eu achei que ficou bem legal. E aí eu fui pro telhado, gente, e no telhado, eu quis usar 2 tons, assim, de marronzinho, né, para fazer um telhado mais laranjinha. Então eu gostei bastante do resultado, porque eu acabei usando 2 tons aí e deu um efeito super legal. Na casa, eu quis usar um tom mais rosadinho, para ficar uma casa bem fofinha ali, e sombreei também com um tom mais escuro. Fiz os vidros com o azul mais claro que tinha no kit, que na verdade é um cinza, que é o BG3, né? Mas eu achei que ficou legal. Aí para calçada, né, e para esses que tem na grama aí pra gente pisar, eu também usei o cinza quente. Uma coisa que eu noto no cinza quente é que ele é mais puxado pro lilás. Eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção na câmera, mas eu acho ele um pouco lilás. Mas ele é bem homogêneo, a gente pinta, não mancha, eu acho bem legal. Bom, gente, então como o azul mais claro do kit é o cinza azulado, eu fiz as águas ali com ele também, tá? E aí eu quis fazer a botinha preta para a gente ver as diferenças de preto entre cada kit. Então pode ver que do Touch Jet é bem pretinho. E seguindo essa linha, né, dos cinzas azulados, eu também usei ali no asfalto. Veja que ele é bem escuro, né, e combina bastante com o asfalto. E usei o CG9 para fazer alguma texturinha ali bem de leve. Usei também a caneta preta, só que eu achei melhor deixar para depois para fazer os efeitos, porque aí vamos fazer todas as bases e depois a gente faz todos os efeitos. Agora, gente, vamos de Touch Suite, que esse vocês já conhecem também, né? Que é esse kit aqui de 80 peças, que inclusive eu reativei aí alguns marcadores, né, com álcool aí nos últimos vídeos, né? Então, tá todas as cores aqui, ó. Esses com xizinho são todos que eu reativei. Alguns se perderam realmente, mas que já secou mesmo, né, gente? Não tem jeito. E aí também é uma boa oportunidade, né? Porque já passaram alguns dias, dá pra gente ver eh, se ao longo do tempo aí melhorou, né, a qualidade do marcador depois que eu coloquei o álcool. Então, essa parte vai ser todinha de suíte. Eu vou seguir a mesma paleta de cores, né, pra gente deixar o mais justo possível aí as comparações. Então, gente, já quis começar pela casinha ali que tá bem uma do ladinho da outra ali, né, a divisão ali, eu falei: "Ah, vou começar por aqui". Então já usei os mesmos tons, tá, na casa e no telhado. Então fiz o sombreadinho ali, fiz a parte mais escura e veja que o efeito ficou um pouco diferente. Olha, gente, a primeira diferença é muito gritante, né? Olha o 101, eles têm o mesmo nome. O Touch Jet, ele é muito mais puxado para o laranja e esse é muito mais puxado para o marrom, né? Esse tá muito mais próximo da cor que é o nome, né? Que é um amarelo ocre, né? Então, olha a diferença, gente. Então, assim, é muita diferença de tonalidade. Então, por isso, gente, que é importante. Às vezes, quando eu faço, por exemplo, as texturas e eu coloco uma cor lá, e aí vocês falam: "Ai, o meu ficou diferente". Então, isso vai variar muito, gente, de marcas, ó, porque são outros fabricantes. Então, vai variar muito. E esse aqui, ó, é uma diferença muito gritante, né, gente? E a mesma coisa aqui, né, o 131 aqui, ó, por exemplo, o 131 Skin White, do Touch Suite,
Ele tá bem rosinha. Nesse aqui, já no jet, já tá mais para um salmãozinho. O que eu acho que isso aqui tá muito mais para uma pele do que esse. Então, você vê como que é diferente? São muito diferentes, né? Tem muita diferença entre eles. Então, gente, já quis começar ali novamente, né, com a árvore, que é um dos elementos principais ali, né? Então, já peguei o tom 47 ali, que eu usei também no jet, para fazer ali a copa da árvore. Gente, olha que interessante. Olha a diferença do 43 para o jet, que ele é aquele escuro que eu usei aqui. E do Tot Switch é esse aqui. Ele não tá dando diferença de um para o outro. Então, assim, olha que diferença gritante, né? Esse aqui, ó, esse escurão, gente. E esse aqui, ó, vou colocar aqui, ó, nem dá para escurecer, ó. Eu vou ter que escolher outro tom. Vamos ver o 47, que esse, ó, é bem interessante também. Olha como ele é no Touch Suite, o 47. E tem o mesmo nome, tá? Ó. E olha como ele é no Touch do Touch Jet. Olha, olha, muita diferença, né? Gente, ó, eu passei todos que eu já usei aqui, sem exceção. Só não usei o 48, porque ele é um bem amarelo que eu usei só aqui. Então eu vou ter que pegar um outro tom mais escuro para escurecer essa árvore, para deixá-la mais parecida, né? Pra gente fazer as sombras também, porque vocês viram que não deu. Gente, então aí eu recorri ao tom 61 e deu super certo. Consegui fazer todas as sombras e deu super certo, ficou bem parecido, só a tonalidade de verde que acabou ficando mais clara, mas é para justamente mostrar para vocês as divergências aí entre os kits, né? E aí eu fui para a árvore novamente usando os mesmos tons, então comecei com o 94, depois passei o 101 para fazer aqueles manchinhas caracelados, né, e fiz as sombras com o 99, que é um tom bem escuro. Aí eu passei por cima o 101 novamente, fiz alguns detalhezinhos ali para ficar do jeito que eu gosto, com uma textura mais bonita aí, e aproveitei para fazer o verde ao fundo. Gente, olha, eu fiz uma caquinha aqui e eu fui limpar e eu não vi que não estava gravando. Mas, deixa eu fazer um resumo para vocês aqui, no que eu fiz a mais. Eu coloquei mais efeitos aqui, e aqui eu usei o mesmo tom daqui, que é o cinza quente, né? Que aqui ele é mais puxado pro roxo, e aqui ele é mais puxado pro cinza, então, e pro marrom, né? Então eu acho que essa cor aqui é muito mais legal no Toad Suite. E aqui, ó, olha que curioso, eu usei o mesmo tom daqui. E eu acho o do Tortijet, ele é muito azul, gente. Não dá pra falar que é um cinza azulado isso. Ele é azul. Já no Touch Suite, olha como ele é um cinza, mas eu quis usar o mesmo. Depois a gente faz uns efeitos aqui com branco pra gente deixar mais bonito. Mas olha como que, por exemplo, não dá pra usar na água esse, né? Então, olha como a diferença, né, de tonalidades aí que existem entre os kits. Muito interessante. Mas, gente, perdemos essa parte, mas vamos continuar. E aí, eu aproveitei e vi que eu não pintei essa parte aqui, né? Vamos deixar pro final, para eu não fazer, ficar embananada aqui com os marcador? Então depois a gente volta e pinta essa partezinha. E aqui, gente, a gente usou o grupo do CG, né? Então agora vamos usar o CG aqui pra gente ver se tem muita diferença. E não, gente, a gente não vai usar, porque no kit de 80 não tem CG. A gente tem o GG, que é o Green Gray, que eu acho que mais vai se aproximar aqui. Então, ó, podem ver que no kit de 80 não tem o CG. Então, vamos usar aqui, ó,
que eu acho que tá mais próximo dessa realidade. Então, gente, primeiro eu escolhi o GG3 aí, só que eu achei que estava muito claro e não estava dando certo ali, não estava dando match com o outro lado. E aí eu peguei um tom mais escuro que foi o BG5. E aí eu achei que ainda ficou claro, fiz umas pontinhos ali, falei: "Quer saber? Vamos pegar o 5 agora, o GG5". Aí eu achei que ficou mais aproximado. Eu acho que eu devia ter feito o desafio assim, fazia a árvore, depois fazia a árvore do outro e assim por diante, porque depois eu fui me confundindo com as cores, mas tudo bem, né, gente, acontece, eu sou meio estabanada. Aí eu fui pra capinha, gente, a capinha eu só pensei em amarelo, porque eu lembrei da série Dark, eu lembrei do It, eu lembrei da Coraline, só me veio capa amarela, é clichê, mas vai ser amarelinha mesmo. Mas eu achei que ficou super bonitinho, que super combinou. Aí eu quis usar um azul ali bem escuro, até usei 2 tons ali, né, porque como esses marcadores foram recuperados, às vezes alguns tons estão mais claros, mas eu quis ser o mais justa possível aí. E fiz um beijinho claro aí com marrom na personagem. E aí, gente, estava me dando um tique nervoso, aí eu tive que fazer a parte do jet que estava faltando. E olha como são diferentes as cores, gente. Olha comparando aí como fica diferente, né? Mesmo marcador, mesma cor e as cores são bem diferentes. Bom, gente, finalizamos mais um lado aí, e agora nós vamos para a NJGG, que é o meu kit de 168 cores. Então, a gente já viu algumas diferenças nas tonalidades, e agora vamos nesse, vamos tentar seguir as mesmas cores, tá? As cores que forem muito diferentes, assim, em detalhes chaves, aí eu vou modificando e acrescentando o marcador, tá? Então, bora lá, gente. Então, gente, fui pro verde ali usando as mesmas cores, e veja como eles são mais escuros, né? E aí, então, decidi dar uma clareada e uma variada na montanha lá ao fundo para ficar um pouco mais próxima. Mas veja que o ANJGG parece muito mais com o jet na tonalidade, né? E o céu, aí eu usei o BG3, que é a mesma cor que eu usei no céu do Switch, porque eu acho que, como parece um dia nublado, eu acho que vai ficar super legal. Usei ele na água também, aí, eu acho que o ANJGG tá com um tom perfeito para ser um cinza azulado, sabe. Eu gostei bastante, assim, eu acho que ele tá mais próximo, se vocês compararem ali a pocinha do Jet, do Sweet, do ANJGG, você vê que é um cinza mais azulado, mas nem tão azul e nem tão cinza, então achei legal. Aí eu fui pro personagem, né, quis colocar ele com um tom, eh, meio marronzinho, veja a diferença, né, do Switch para o Jet, como ficou diferente. A capinha também eu usei os mesmos tons, eu achei que ficou um pouco mais puxado para o laranja, eh, principalmente na parte que eu sombreei, mas eu achei que ficou legal. Ali no asfalto também, deu super certo, eu achei que o cinza da NJGG se aproxima muito mais da realidade. Aí eu fiz o guarda-chuvinha ali com o tom 131 e 135 que eu usei na casa, então eu quis trazer aí para a gente ver as diferenças, né, e eu acho que fez um efeito legal aí. E aí gente, eu parti para os efeitos. Já que a gente finalizou ali, né, toda a parte de pintura, aí eu já fui com a caneta branca, já fui fazendo todos os efeitos de chuva, peguei a caneta de giz líquido para fazer uns efeitos ali na poça de água e fazer a chuva caindo. Gente, eu acho que essa caneta de giz líquido fica perfeito para isso, porque fica suave, não fica que nem as canetas acrílicas, que fica aquele brancão, né? E eu acho que ficou super legal. Aí eu dei uma finalizada aí com a caneta preta para deixar tudo marcadinho as divisões aí de cada marcador. E terminamos, gente. Tá aí o nosso desenho finalizado. É bem diferente, né? As três partes, a gente viu que tinha cores ali muito diferentes uma das outras. É, a parte da pintura, olha, existem pequenas diferenças, pequenas mesmo. Então, vamos falar da parte da pintura, conclusões gerais aqui.
O Jet, eu sinto que ele é mais homogêneo, assim, na hora de passar. Ele não mancha, ele mancha com menos facilidade, tá? O Sweet, eu acho que ele mancha com mais facilidade. Mesmo as cores que estão ali potentes, né? Elas têm uma tendência mais a manchar e ficar um pouco mais marcado. eh, eu achei, tenho essa percepção. O NJGG, eu acho que é um misto dos 2 porque ele tem as cores também muito vibrantes, eu procurei usar praticamente as mesmas, né, e ele também é bem homogêneo na hora de passar, então ele não mancha com facilidade. Eu sempre falei que o Jet tinha qualidade melhor, né, eu acho que é por causa da caneta mesmo em si. O plástico da caneta, ele tá mais resistente. Mas na hora de pintar, eu vejo que as diferenças são mínimas, mínimas, mínimas mesmo. Agora em questão de cores, tá? Eu acho que o Jet, ele, assim, vai variando. O verde dele é muito bom, é um verde muito bonito. Eh, Essa cor 131, né, que é um pouco pro salmão, assim, que é até uma pele skin, né, uma cor skin, white, né, ela tá muito mais próxima de usar numa pele, eh, do que o Sweet, por exemplo. O Sweet tá muito rosa, e essa mesma cor, olha como tá na NJGG, muito similar com o Jet. Então eu acho que tá mais pro salmão do que pro rosa rosa. Então acho que fica legal, assim, nesses 2. Questão do marrom, cores chaves aí, né, vamos falar. O marrom, eu acho que na Jet ele fica muito laranja, mesmo sendo os mesmos tons. Já no Sweet, ele dá essa suavidade aí do marrom para marrom mesmo. Então, eu acho que a árvore aqui ficou muito mais bonita no Sweet, porque os tons de marrom são melhores. Outra coisa são os tons de cinza, que no Jet eu acho que deixa muito a desejar, tá, gente? Muito mesmo. E a gente só consegue ver isso, né, comparando mesmo. Então vocês vejam que, os cinzas quentes que a gente utiliza, aqui a gente percebe que é quase um roxo. Aqui no Switch ele dá uma melhorada, ele fica um pouco mais, eh, puxado para o marrom, né? Puxado pra uma cor mais quente ali. E no NJGG, eu acho que a gente tem uma variação melhor, porque aí ele puxa realmente para um cinza quente, comparando com o marcador profissional, tá? Eh, então eu acho que fica bem mais próximo de um cinza quente aí, real. E a mesma coisa com os cinzas, os GG, né, que são os cinzas esverdeados. Esse aqui, não gostei, ele tá muito azul, gente, muito azul. Não acho que fica legal. Aqui ele já tá bem melhor e aqui a gente vê que tá bem similar, né. Então, em questão de cores, eu acho que, no geral, tá, por mais que eu tenha gostado mais desse salmão aqui, do verde que tá mais vivo aqui, eu acho que a NJGG ganha. Então, como ele também é muito homogêneo na hora de pintar, ele também ganha. Na hora da gente fazer um blend de cor, como eu fiz aqui, ele ganha também. Então, eu acho que o meu preferido de todos é o ANJGG, que é esse último que eu comprei. E é engraçado, né, que a gente vai mudando aí de opinião, né, ao longo do tempo, conforme a gente vai usando. Por isso que eu sempre falo para vocês quando eu trago um material novo aqui. Gente, eu vou avisando vocês ao longo dos outros vídeos, porque não é em um vídeo, em um desenho que você vai ter a percepção completa. Então, para mim, o ANJGG é o melhor custo-benefício de touch pra gente. Ele, hoje, ele tá sendo um dos mais baratos que eu achei, né, gente, inclusive o link tá na descrição, que ele foi bem baratinho, ele foi 168 cores por R$ 139. Então,
bem barato. E os outros, gente, eu não vou conseguir deixar o link para vocês, porque eu fui olhar os anúncios e já estão pausados, tá? Então eu só vou conseguir disponibilizar o link para vocês do ANJGG. O Jet, eu não tô me lembrando bem, mas eu paguei caro, porque eu acho que foi R$ 80 em 60 cores. O Switch foi mais caro ainda, porque eu paguei R$ 100 em 80 cores. Então, vamos analisar o custo-benefício geral. Para mim, é a NJGG. Não me arrependo do investimento que eu fiz. Eu tenho mais cores, mais canetas, mas as cores são próximas do que tá escrito ali no nome, sabe? Eh, a tampa com certeza vai ser diferente, gente, isso não tem para onde a gente fugir, tá. Mas, quando a gente coloca no swatch e a gente vê o nome da cor, se aproxima muito mais. Então eu acho bem legal, assim, é o contexto geral do NJGG. E agora eu quero a opinião de vocês, né, gente. Vocês, o que acharam visualmente? Qual vocês gostaram mais? Porque no toque aqui só eu consigo sentir todas essas diferenças, né, e falar para vocês. Mas no desenho, qual parte foi a preferida de vocês? Jet, Switch ou NJGG? Gente, a gente pode fazer também, deixa aí nos comentários que comparação mais a gente pode fazer. A gente pode comparar um touch com um profissional, por exemplo, como que ficaria? Quais cores são mais próximas das cores profissionais, né? Porque a gente tem o Ruhu, a gente tem a Copic, então a gente pode fazer um comparativo aí do que é melhor. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência muito legal para mim, até me ajuda, né, porque como eu uso muito, e aí eu tenho que estar sempre repondo aí os kits, né, então foi uma coisa legal de eu fazer para sentir realmente um do ladinho do outro aqui, qual é o melhor para mim, o que eu preferi, tá, minha opinião pessoal. Para mim, a NJGG. Um beijo, pessoal, até o próximo vídeo, tchau.